Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre a situação do time do Clube do Remo para enfrentar o Palmeiras no próximo domingo. Será que Léo Condé vai realizar muitas mudanças ou não? O Leão Azul vai manter a base que vem jogando nas últimas partidas na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem uma informação para vocês, eu vou trazer neste conteúdo. Também quero falar sobre o recorde que o Remo pode bater jogando em Campeonato Brasileiro neste domingo diante da equipe palmeirense. Também trazer aqui números sobre as dívidas do Clube do Remo que saíram aí num dado recente do governo. A gente vai trazer para vocês também neste conteúdo. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para esse conteúdo é de 1.300, tá, pessoal? Meta mais humilde aí de likes, 1.300 neste vídeo com o Fenômeno Azul. Clica também no botão hypar para o conteúdo ficar no topo da plataforma e assim o YouTube seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal, lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, antes de mais nada, eu quero só trazer o recado aqui da Ivoei, agência de viagens, que segue com os pacotes das viagens para os jogos do Leão Azul Paraense na Série A. Inclusive, jogo contra o Corinthians, o pacote já está ativo aí para vocês. Galera que vai lá a São Paulo na Neoquímica Arena no mês de julho, após a Copa do Mundo, e também o jogo contra o Fluminense no Maracanã também já está ativo o pacote. E é claro que eu quero encontrar com vocês nestes jogos fora de casa do Leão Azul Paraense com a melhor agência de viagens de Belém do Pará, a Ivoei, parceira aqui do Chaves Remista, com condições especiais de passagens e também de hospedagens para o Fenômeno Azul. Entre agora em contato pelo WhatsApp e garanta o teu pacote de viagens. Bom, meus amigos, vocês estão acompanhando aí a venda dos ingressos para o jogo do Clube do Remo diante do Palmeiras no próximo domingo no Mangueirão pela Série A do Campeonato Brasileiro. E o Remo pode, nesse jogo, ter o seu maior público na Série A desta temporada, mas também ter a sua maior arrecadação, o seu maior público em todos os anos, em todos os tempos aí da Série A do Brasileirão. Estou aqui com os números da página do meu amigo Felipe Chaves, a Enciclopédia do Leão, onde ele traz lá no Twitter os números dos maiores públicos do Clube do Remo na história do Campeonato Brasileiro. O maior público do Remo registrado é de 44.496 torcedores no jogo em que o Remo perdeu para o Botafogo em 1980 pelo placar de 3-1 no Mangueirão. O jogo foi no dia 24 de fevereiro de 1980, Remo 1, Botafogo 3 no Mangueirão. O outro jogo, pessoal, de segundo maior público aí da história do Remo é de 39.252 torcedores contra o Corinthians também no ano de 1980. Em 2026, o Remo colocou 35.305 torcedores contra o Vasco, o terceiro maior público da história. Contra o CRB, também no ano de 1980, o Remo colocou 33.190 torcedores. E contra o Operário do Mato Grosso do Sul, 31.271 torcedores no dia 12 de fevereiro de 1978. A gente tem tudo para quebrar esse recorde no próximo domingo, expectativa de mais de 45 mil torcedores no Mangueirão. Restam, como eu comentei com vocês ontem aqui, pouco mais de 4 mil ingressos. Acredito que até hoje esses ingressos vão esgotar, porque eu entrei no site da TIC, são poucos portões disponíveis. Tem ali, né, uma carga que a Polícia Militar tira por questões de segurança, mas acredito que a gente vai passar assim desses 45 mil torcedores neste duelo diante da equipe do Palmeiras no próximo domingo no Mangueirão. E o Remo também deve ter a sua maior arrecadação da história de uma competição nacional, no caso, nesse jogo diante do Palmeiras, com esse ingresso aí, né, que estava custando R$80 a arquibancada e R$160 as cadeiras, e também R$200 para o setor visitante, R$400 ali
para o setor visitante também nas cadeiras. Então a expectativa é alta, muita gente com ansiedade para que chegue logo domingo e a gente possa acompanhar essa partida do Leão Azul Paraense diante do Palmeiras. Inclusive vai ter mosaico, tá, pessoal? Vai ter mosaico, vai ter a festa mais raiz, enfim, domingo a festa vai ser fenomenal, né, para a nossa torcida aí fazer a nossa parte. A gente sempre faz a nossa parte, né? Mais do que nunca a torcida do Remo vai fazer a parte dela, dando esse apoio aí ao elenco remista, que mais uma vez trabalha hoje sob o comando de Léo Condé, em preparação a esse duelo contra o Palmeiras. E muita gente está se perguntando, o Remo vai mudar muito o time para enfrentar o Palmeiras? A gente vai, de uma certa forma, mudar a configuração, mudar o jeito de jogar para encarar o líder do campeonato? Bom, segundo a informação do jornalista Nelson Torres, o clube do Remo deve entrar em campo com a mesma formação que entrou no jogo contra o Botafogo lá no estádio Newton Santos. Deve ser aquela mesma formação que o Remo venceu por 2-1, com o Rangel no gol, o Marcelinho na direita, Marlon, Tchamba e o Mike na lateral esquerda, aquele meio de campo, que acredito que hoje é o maior tema de debate aí no meio dos azulinos, né? Esse meio de campo com o Patrick, com o Zé Wellison e o Zé Ricardo. O Condé tem dado moral principalmente para o Zé Ricardo e para o Zé Wellison. O Patrick hoje é um titular indiscutível no time remista. E no ataque, Iago Pikachu, o Jajá e o Aleph Manga jogando ali como uma espécie de falso 9. Tá? Deve ser esse time aí, até porque o Palmeiras vai vir com tudo. O Palmeiras deve dar as cartas do jogo, como vem jogando aí na temporada. A gente sabe também, né, que o Remo vai ter essa difícil missão. Claro, estádio lotado, empolgação dos jogadores, talvez o Remo pressione no início da partida, mas é o que eu venho falando. A característica de jogo do Remo, principalmente quando for enfrentar esses times de maior investimento, que a gente sabe que a qualidade é muito maior, o próprio Remo sabe disso, da sua limitação em relação ao enfrentamento com esses times, é de um time mais reativo, é de um time que precisa aproveitar as oportunidades raras que vão aparecer, tá? Dependendo de como o jogo estiver, se o Remo conseguiu abrir o placar cedo e o Palmeiras for para frente e abrir os espaços, pô, vai ser melhor ainda para o clube do Remo. Por isso que a gente toca muito na tecla também de que a gente não pode vacilar em jogadas aéreas. O Palmeiras é muito forte nesse jogo aéreo ofensivo, o Remo precisa melhorar nisso, precisa trabalhar nisso. Essa semana toda cheia para o Condé trabalhar foi importante para que a gente qualificasse o elenco para esse jogo diante do Palmeiras. É claro que a motivação com o estádio cheio ela é muito importante, mas o que é mais importante ainda é os jogadores entenderem isso e absorverem como apoio, não ficarem nervosos, não tomarem decisões equivocadas, obviamente. E é por isso também que o torcedor na arquibancada tem que ser inteligente, apoiar os 90 minutos e entender que do outro lado tem um time, talvez o segundo melhor time da América do Sul, né? Junto com o Flamengo aí são os times que dominam o futebol da América do Sul desde 2019. Então é muito importante que o torcedor do Remo tenha essa inteligência e jogue o tempo todo. Talvez uma bola resolva o jogo pra gente no próximo domingo. E claro que a gente vai ainda conversar bastante com vocês em relação a esse confronto. Palmeiras que deve ter, inclusive, o mesmo time que entrou em campo contra a equipe do Sporting Cristal pela Libertadores da América. Beleza? Galera, é o seguinte. Saiu aí, né, duas imagens que é um print, na verdade, né? Acho que do governo federal, algum site do governo federal, sobre os devedores, né, aí a União. E deu para perceber ali nesse print que trata-se do Paysandu, nosso rival, e do Clube do Remo. Eu não sei se printaram isso para comparar a dívida dos dois clubes, e eu fiquei assustado, cara, com a diferença hoje, né, em termos de dívidas das duas equipes. E mostra, claro, que o Remo vem nesse processo aí de boa gestão, desde a era Fábio Bentes. A gente sempre falou aqui que na parte administrativa o Remo se organizou com o Fábio Bentes, passou aí o bastão para o Tonhão. É por isso que a gente fala em relação às responsabilidades, em relação às contratações, para o Remo não rasgar dinheiro com jogadores ruins, fazer os investimentos corretos, investir na sua estrutura, que o Remo saia desse marasmo que é a estrutura hoje, não ter o CT, do Bainanca do jeito que tá, enfim, do Remo não rasgar dinheiro, porque só a gente sabe,
Nós torcedores sabemos o que o Remo passou nos últimos anos com a sua dívida lá em cima, principalmente a dívida trabalhista, que era o grande pesadelo do clube do Remo. E hoje, né, o Remo tem basicamente multas trabalhistas que são ocasionadas aí por rescisões contratuais, que são dívidas controladas. E também as famosas dívidas previdenciárias, que são outras dívidas relacionadas ali ao INSS. E o Remo, somado essas duas dívidas, segundo esse print aí, né, soma uma dívida de pouco mais de 800 mil reais. O que, claro, para o futebol é muito pouco, né, gente? É muito pouco. Não está aqui, claro, a dívida civil, que é outro tipo de dívida, que também os clubes brasileiros, eles negociam ainda dentro do futebol nacional, mas chamou a atenção o quanto que essa dívida hoje está controlada. Em comparação, o rival, pessoal, tem só de dívida previdenciária 17 milhões, mais outros milhões aí de multas trabalhistas que precisa pagar. Somado lá tem mais de 24 milhões de dívidas. Então olha a diferença hoje da questão administrativa, quanto que o rival se perdeu, quanto que a gente se organizou, e não à toa, né? Isso reflete no Remo tá jogando a primeira divisão hoje, o Paysandu jogando a Série C. Tem gente que fala do outro lado, que é ajuda política, que é isso, que é aquilo, não. Sem organização, gente, o futebol não anda, o futebol não acontece. E a gente precisou se organizar, até porque se você não é um clube organizado, você manda o recado para o mercado de que você está desorganizado. E o mercado, obviamente, não vai investir no teu clube. Então o Remo tem conseguido também patrocínios, parceiros, nos últimos anos por conta dessa organização que começou, repito, lá em 2019, no momento em que a gente precisava parar, respirar e se organizar. Talvez o rival vá por esse lado, aí é com eles, é problema deles. Mas a gente se organizou, é por isso que o torcedor do Remo hoje, ele não aceita migalhas, ele não aceita fracasso, ele não aceita voltar lá para a Série C, obviamente, porque a gente se organizou para sair desse purgatório, para sair desse inferno, que é a Série C, que hoje vive, por exemplo, Santa Cruz, que hoje lá na Série D está o Joinville, está a Portuguesa, estão grandes clubes do Brasil, né, que CSA, que bateram Série A e foram morrer na Série D. Então a gente precisa sempre bater nessa tecla para que o Remo nunca mais volte a ser um clube desorganizado na parte administrativa. Mas para isso precisa ter sempre responsabilidade, saber gastar e não rasgar dinheiro como rasgou nesse ano de 2026, com contratações erradas e sem investir na sua estrutura. Por isso também que a gente fala sobre o sócio-torcedor, que é algo que precisa dar certo também. Mas enfim, isso aí já é outro debate, eu demoraria muito tempo aqui para falar com vocês. Mas é interessante, né? Mostra o quanto que tem de diferença hoje e tem gente ainda que vive no mundo de Alice. É isso, galera, eu vou ficando por aqui mais uma vez. À noite tem conteúdo no canal para a gente falar um pouco mais sobre o Leão Azul Paraense. Não esquece de deixar o like, de verificar a inscrição, de hypar o conteúdo e de comentar os assuntos do vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Um forte abraço, tamo junto, valeu!